Hey there, what's up? Aqui é o Lucas do Clube de Inglês e a English Pill de hoje vai ser um pouquinho diferente. A gente vai falar sobre pronúncia. Então eu vou te explicar a diferença de pronúncia entre as palavras ear, orelha, e year, ano. Né? Ear e year. Ficou difícil aí, parece bastante o mesmo som, né? Mas tem uma pequena diferença. Se ficou difícil, eu vou te explicar logo depois da vinheta. Check it out! Então, muita gente fala essas duas palavras com o mesmo som, mas elas têm uma pequena diferença. Inclusive, muitas vezes as pessoas falam ear de orelha certinho, né, com o som certo, ear, e daí falam a palavra ano ali, né, year, com esse mesmo som da orelha, de ear, né, mas na real é um pouquinho diferente. Claro, se você fala essas duas palavras com o mesmo som, não tem muito problema, né? Porque o som é realmente muito parecido, então as pessoas vão entender o que você está querendo dizer, né? Até muitas vezes pelo contexto vai ficar claro, porque vai ser difícil confundir pelo contexto ali a palavra orelha e a palavra ano, né? São palavras bem diferentes, então não é assim um grande problema. É mais se você quer deixar seu inglês assim mais polidinho, né, para deixar de uma forma mais natural, assim mais parecido com como um nativo falaria. Então olha só a diferença entre elas duas. Você já deve saber que a vogal E, né, ou E, em inglês normalmente tem o som de I, né, I. Então a palavra ear, ela já entra direto com o som assim nessa vogal. Então a gente vai falar ear, ear, sem medo, direto no I ali, ear. Bem forte mesmo, ear. Já year, tem um pequeno som que equivale ao Y ali, né, antes desse ear. Ou seja, na real a palavra year, ela é formada pela ear, né, a year de ano, ela é formada pela ear de orelha, só que com um sonzinho ali no início que equivale ao Y. Olha só como falar esse sonzinho. Year. Year, né? Exagerando um pouquinho mais aí para vocês perceberem. Year. Né? Se ficou um pouco difícil de entender, olha só, você consegue fazer esse som em outra palavra. Uma palavra bem simples, olha só. Yeah. Yeah. Né? Se você quer falar sim num contexto mais informal, né? Você pode falar yeah. Né? Ou se você quer comemorar por alguma coisa, de repente você pode falar oh yeah. Oh yeah. Então você já consegue fazer esse som do Y ali que tem no início do year também quando você fala yeah. Então olha só, fala yeah, yeah e depois fala year, year, yeah, year, yeah, year. É exatamente o mesmo início. No início das duas você tem esse mesmo som aí que equivale ao Y. Yeah e year. Então essa que é basicamente a diferença entre ear e year. Né? No ear a gente já vai direto ali no ear, e no year tem esse sonzinho do Y. Year, year, como se fosse um yeah, só que year. Ficou claro agora? Beleza, e agora ainda de extra eu vou falar ainda sobre mais duas palavras. Olha só. A gente viu que ear é orelha, né, o ouvido. E o verbo ouvir em inglês é hear, hear. É basicamente o mesmo som de ear, só que com aquele H ali na frente que tem um som de né? Então hear, hear é o verbo então ouvir. E olha só, essa palavra hear, ela é muito parecida com a outra palavra que é aqui, né, que seria here. Na real, elas não são muito parecidas, elas são o mesmo som. Essas duas, né, antes lá no início, as duas que eu falei, year e ear, elas são bem parecidas, né? Já essas duas, here e hear, na real, elas são o mesmo som, né? São palavras diferentes, mas que têm o mesmo som. Então não existe diferença entre here e hear. Ok, então essa foi a English Pill de hoje. Eu espero que você tenha aprendido aí sobre a pronúncia de 4 palavras, né? Então, here e hear, que na real é a mesma pronúncia, e ear e year, né? Que tem uma pronúncia bem parecida, mas uma pequenininha diferença ali no início. Pratica bastante a diferença entre essas duas palavras, né? Fala bem acentuado no início, year, year, e vai deixando mais natural para você ver que vai ficando melhor, né? E se restar ainda alguma dúvida, você pode falar comigo aí, pode comentar nesse vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo. See you guys on the next video.